Bem, muito boa tarde. De início, para mim, é necessário registrar a minha satisfação, a minha honra de estar nessa tarde de sexta-feira reunido com tão eminentes nomes do direito eleitoral brasileiro, que vem a essa casa tão importante, tão tradicional da cultura jurídica nacional, para debater, tal como fixado nos tópicos, no tema do nosso painel, aspectos polêmicos ou temas polêmicos do direito eleitoral. De fato, nós estamos hoje passando por um processo eleitoral bastante peculiar, um processo eleitoral que tem trazido ao Tribunal Superior Eleitoral e toda a comunidade que em torno dele atua, uma série de indagações, uma série de questionamentos que permitem reflexões bastante instigantes, bastante aguçadas, e que certamente serão exploradas aqui, não por mim, mas pelos que me sucederão, tendo em vista o conhecido brilho do ministro Edmar Gonzaga, do ministro Marcelo Ribeiro e da doutora Maria Cláudia Bucchianeri. E também dos colegas que comporão o próximo painel, trazendo outra leva de questões para a nossa discussão. Bem, escolher um tema polêmico, de direito eleitoral para destacar e para discorrer na tarde de hoje é algo um tanto quanto complicado. E como eu disse há pouco, os temas polêmicos são vários, são muitos. E eles se manifestam nas diferentes funções tradicionais que a justiça eleitoral brasileira desenvolve. Eu sempre costumo dizer, e dizia com mais desenvoltura antes de integrar o Tribunal Superior Eleitoral, que a justiça eleitoral brasileira ela sofre, de algum modo, de uma síndrome de múltipla personalidade. Ela se acomete do mesmo problema psiquiátrico que envolve o personagem do Lewis Robert Stevenson, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ela tem, no único corpo, várias personalidades. Ela é uma justiça comum no sentido de exercer a função jurisdicional, ela é também uma justiça que administra, ela exerce uma função normativa, ela tem também uma função que é bastante estranha ao âmbito do judiciário, que é uma função consultiva. E em todas essas diferentes funções da justiça eleitoral se apresentam desafios e temas polêmicos que poderiam ser aqui explorados por mim. Entretanto, o tema que eu escolhi, ele perturbou, suscitou dúvidas e questionamentos recentemente no tribunal, no exercício da sua função jurisdicional. Ele suscitou discussões ao longo do ano passado e tem suscitado ainda hoje, até mesmo porque na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral esse tema veio novamente à tona. Entretanto, é um tema que, de certo modo, teve uma data certa para deixar de nos perturbar. É um tema que deixou de nos perturbar no dia 15 de agosto desse ano. No dia 15 de agosto passado, iniciado no dia 16 o período oficial de campanha eleitoral, toda a discussão sobre propaganda eleitoral antecipada ficou para trás. E aquilo que talvez fosse mais premente, mais instigante ou mais preocupante para a justiça eleitoral ficou no passado, exatamente porque novas demandas nos são postas com questões que dizem exatamente como já a propaganda eleitoral desencadeada e em pleno funcionamento, em plena atividade. Nós já estamos recebendo, e eu sou um dos juízes auxiliares da propaganda, nós já estamos recebendo uma série de representações. Agora mesmo chegou no meu WhatsApp mais duas, chegaram mais duas no WhatsApp, e esse tema da propaganda antecipada ficou para trás. De modo que eu me lembrei, quando vinha para cá, de um ditado que era muito corrente na minha família. Eu tinha um bisavô que era da Marinha de Guerra e sempre se atribui a ele um ditado, cuja tradução é mais ou menos a seguinte, que depois da procela, todo marujo é corajoso.
Então, passada a procela do período de pré-campanha, eu vou ser corajoso para enfrentar esse tema da pré-campanha, da propaganda antecipada e das diferentes questões, né, que foram, nesse tema, discutidas no âmbito da justiça eleitoral. E eu vou iniciar essa breve exposição fazendo uma retrospectiva do tratamento normativo dessa matéria, especificamente a partir daquela tentativa que se teve de estabelecer uma normativa homogênea, perene, estável para as eleições no Brasil, que é exatamente o advento da Lei 9.504 de 97, a chamada Lei das Eleições. A partir daí, nós passamos a ter pelo menos a pretensão de estabilizar o tratamento normativo do processo eleitoral, o que acabou, como todos sabem, não se concretizando, porque em cada ano que antecede as eleições nós temos a edição de novas leis que, a título de efetuarem mini-reformas eleitorais, acabam mudando alguns aspectos relevantes de todo o processo. Porém, a Lei 9.504, quando padronizou, pelo menos tentou padronizar e perenizar o tratamento normativo das eleições, deixando de lado o casuísmo que gerava a cada eleição uma lei nova, trouxe, de fato, um tratamento sobre propaganda e sobre propaganda antecipada, sobre pré-campanha ou a divulgação de, enfim, anúncios ou de pretensões eleitorais antes do marco legalmente permitido. O artigo 36 da redação original da Lei 9.504 previa que a propaganda eleitoral ela poderia ocorrer a partir do dia 5 de julho do ano da eleição, e essa limitação temporal, esse limite temporal para as campanhas, né, que se iniciavam a partir do dia 5 de julho de cada ano da eleição, era feita por dois parágrafos do próprio artigo 36 da Lei 9.504. Vedava, um parágrafo, que é o parágrafo 2º, vedava a propaganda partidária no ano, a propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, nos 6 meses, no segundo semestre do ano da eleição. Esse dispositivo hoje está revogado, tendo em vista que a própria propaganda partidária do ano passado para cá foi revogada, desapareceu do nosso ordenamento. E o segundo marco que complementa o caput do artigo 36 era exatamente uma norma que estabelecia a possibilidade de se ter, nos dias que antecediam a escolha dos candidatos, uma propaganda interna exatamente para divulgar, no âmbito das agremiações, as candidaturas ou as pretensas candidaturas dos filiados que pretendiam concorrer no processo eleitoral. Ou seja, estabelecia um marco a partir do qual era lícita a propaganda eleitoral e dizia claramente que a única exceção para a antecipação desse marco era esse período restrito em que era viável a propaganda no âmbito das próprias agremiações. E a partir daí foi se criando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral dentro desse marco bastante fechado. E aí, eu não vou fazer maiores digressões sobre essa jurisprudência, porque há aqui pessoas que têm condições de fazer essa retrospectiva da jurisprudência de maneira muito mais acertada, de maneira muito mais detida do que eu. Me vejo aqui o Luiz Fernando Neves, que certamente tem todos esses dados na cabeça. Além disso, então a jurisprudência do TSE, com base nesse parâmetro, começou a se desenvolver um processo que deixa muito clara a verdade, deixa muito claro o acerto de uma teoria que a gente aprende lá na Faculdade de Direito, no curso de introdução, que é aquela teoria nomogenética do Eugen Müller, que diz que, a partir de um marco legal, as pessoas começam a desenvolver determinadas práticas, essas práticas ensejam demandas que vão para o judiciário as analisa, dá decisões, as decisões
impactam nas práticas e assim sucessivamente as coisas vão caminhando num ciclo de aprimoramento do direito e de composição de novas normas jurídicas. E nesse caso específico, nós tivemos claramente esse processo. A partir do momento que, dentro desse marco muito limitado, definido pela Lei 9.504 na sua redação original, houve uma série de problemas, uma série de questões, uma série de decisões que levaram a alterações legislativas. E a primeira delas, a alterar esse quadro, alterar essa discussão em torno da propaganda eleitoral antecipada e da possibilidade de se ter pré-campanhas, foi exatamente em 2009. Em 2009 foi editada a Lei 12.034, que introduziu aquele dispositivo que é, para nós, o principal referencial nesse tema da propaganda antecipada e daquilo que é lícito fazer no período anterior à propaganda eleitoral definida em lei, que é o artigo 36A da Lei das Eleições, da Lei 9.504, que lista casos em que não seria caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, casos que não seriam, portanto, de propaganda eleitoral extemporânea e que, em consequência, não seriam sancionados pelas penas que a legislação impõe para quem transgride, para quem não respeita o limite temporal fixado no artigo 36 caput da Lei das Eleições. Esses casos introduzidos no artigo 36A da Lei das Eleições são bastante abrangentes até, né? A participação de filiados e de pré-candidatos em programas de rádio e TV, e já mencionava aí a internet, né? A apresentação de propostas, de projetos, sem pedido de voto, e se estabelecer desde logo que as emissoras deveriam dar um tratamento isonômico aos diferentes candidatos. A possibilidade de realização de encontros partidários fechados para discutir plano de governo, para discutir processo eleitoral e para discutir alianças. A realização de prévias, de eleições internas nos partidos, e isso com a comunicação intrapartidária, eu fazer campanha entre os filiados. A divulgação de atos parlamentares, isso desde que não houvesse menção à possível candidatura ou pedido de voto e apoio. Depois, aqui até para ser rápido, porque eu já estou adiantado no tempo, depois nós tivemos em 2013 uma nova alteração, incorporando novas novidades da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. E a Lei 12.891 de 2013, ela alterou o artigo 36A da Lei das Eleições, explicitando diferentes aspectos que já vinham sendo tratados pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Explicitou, por exemplo, a possibilidade de ampla cobertura dos atos que estão mencionados nos incisos do artigo 36A e cobertura tanto pelos meios de comunicação como também pela internet. Se alterou o inciso 1º para tirar a menção a pedido explícito de voto, se alterou o inciso 2º para incluir entre os temas a serem discutidos nos encontros interpartidários as políticas públicas, e afirmar que eu podia divulgar esses eventos intrapartidários, ou seja, eles eram intrapartidários, mas eles podiam ter um alcance maior, exatamente porque haveria divulgação desses encontros. Se alterou o inciso 3º para permitir a divulgação das prévias pelas redes sociais, vedando a transmissão ao vivo, ou seja, a prévia é uma eleição interna, mas eu consigo fazer com que ela repercuta nos meios de comunicação, divulgando o seu resultado e os seus debates. Alterou-se ainda o inciso 4 para retirar a vedação a pedido de apoio nos atos parlamentares. Então, a partir desse momento, o parlamentar podia divulgar o que ele faz
na tribuna ou no seu mandato, pedindo apoio para a população, e se introduziu ainda a possibilidade de manifestação política nas redes sociais. Desde logo se deixou claro que não era propaganda antecipada o futuro candidato expressar suas opiniões mais variadas sobre os temas políticos nas redes sociais. E depois, em 2015, veio a mudança mais significativa, e é exatamente a mudança que enseja o pano de fundo normativo que suscita os debates mais recentes sobre esse tema, que é a mudança introduzida em 2015 por meio da mini-reforma perpetrada pela Lei 13.165. E aí nós vamos ter uma alteração radical do contexto, uma alteração radical, em especial, no caput do artigo 36A. Em primeiro lugar, o novo artigo 36A, introduzido em 2015, ou fixado, cuja redação foi fixada em 2015, proíbe explicitamente e exclusivamente o pedido explícito de voto. Eu, em suma, posso desenvolver diferentes atividades, diferentes empreitadas no campo da pré-campanha, no campo da propaganda, antes do marco temporal definido no caput do 36, desde que eu não tenha pedido explícito de voto. Segundo aspecto que deve ser destacado é a explicitação no caput do artigo 36, na redação da Lei 3.165, de que os incisos são exemplificativos. Existe aí uma ampla permissão no caput e a explicitação de que os incisos são exemplos. Aquilo que os incisos descrevem são hipóteses não taxativas, que não esgotam a matéria, de atividades que não caracterizam propaganda antecipada. Ainda, o caput do artigo 36A passou a permitir de maneira explícita também que se divulgasse a pretensa candidatura e que se fizesse a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos ou daqueles que pretendem buscar a sua escolha nas convenções. E aí, há ainda algumas alterações importantes nos incisos do artigo 36A, como a realizada no inciso 3º, que trata da distribuição de material informativo nas prévias, e também na divulgação entre os filiados dos debates, das prévias, enfim, dos temas todos discutidos nas disputas internas. A alteração do inciso 2º para permitir de modo amplo agora a divulgação do pensamento do pré-candidato sobre assuntos políticos, e aí se muda uma sutileza na lei e se diz que é inclusive nas redes sociais e não mais nas redes sociais como antes. Então, os meios todos estão abertos à discussão e à apresentação das ideias e das opiniões pessoais sobre questões políticas. Se introduziu a possibilidade de encontros custeados pelos partidos com a sociedade civil e com os meios de comunicação para a divulgação de ideias e propostas, e se permitiu a divulgação das prévias nos meios de comunicação. Antes eu vedava a transmissão, e hoje eu digo, olha, é vedada a transmissão ao vivo, mas pode divulgar nos meios de comunicação de maneira ampla, lá no parágrafo 1º do artigo 36A. E essa ampliação ela correspondeu a uma diminuição significativa do tempo de campanha eleitoral, que também foi introduzido pela Lei 3.165, que mudou o caput do artigo 36 para dizer que a campanha começaria após o dia 15 de agosto. Ou seja, se retirou 40 dias de campanha eleitoral, o que fazia com que fosse necessária a flexibilização das pré-campanhas para tornar os candidatos conhecidos da população. E existe ainda aquele dispositivo que prevê a grande abertura da pré-campanha e a grande permissividade da pré-campanha no direito eleitoral brasileiro de hoje, que é o parágrafo 2º do artigo 36A, que afirma que em todos aqueles incisos do artigo 36A, caput, é possível o pedido de apoio, é possível a divulgação da pré-candidatura
e é possível a divulgação e a apresentação de ações políticas passadas e de ações políticas futuras. Ou seja, eu posso dizer que quero ser candidato, eu posso pedir apoio e posso dizer o que eu fiz e o que eu vou fazer. Ou seja, eu tenho um quadro bastante amplo de possibilidade de atuação. E mais recentemente, no passado, na Lei 13.488, se introduziu mais um inciso no 36A que corresponde a um tema que se relaciona com o financiamento das campanhas. O artigo 23, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei das Eleições passou a prever a possibilidade do crowdfunding, da chamada, entre aspas, vaquinha eleitoral. E essa vaquinha eleitoral ela pode se iniciar já em maio do ano das eleições. Então é óbvio que se eu estou arrecadando dinheiro para uma futura candidatura, eu preciso explicar para aquele meu doador que eu vou ser, ou que pretendo ser candidato a alguma coisa e eu tenho que convencê-lo a doar. E, portanto, eu tenho que apresentar alguma ideia que seja atrativa e que enseje o financiamento, que enseje a doação. Então, se introduziu, por meio da Lei 13.488, um novo inciso 7º no 36A, dizendo que não é propaganda eleitoral antecipada, divulgar o crowdfunding e, enfim, tomar todas as medidas necessárias a fazer com que exista uma resposta daqueles que serão os doadores. É nesse quadro amplo e permissivo que se colocou já há algum tempo, que se coloca já há algum tempo, a preocupação dos atores do processo eleitoral e de todas as pessoas que discutem esse tema no âmbito do direito eleitoral, e em especial no campo do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais de 2016, a primeira realizada sob a égide da nova redação do artigo 36A, fixada pela Lei 3.165, esse problema se apresentou e esse problema foi gradativamente chegando ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de recursos especiais eleitorais. Isso mais significativamente no final do primeiro semestre do ano de 2007, mais intensamente no segundo semestre do ano passado e, de maneira clara, também no primeiro semestre desse ano. Ou seja, a discussão desse tema no âmbito das eleições municipais já se deu no contexto da preparação da campanha presidencial de 2018. Até mesmo porque já em outubro do ano passado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, designou os 3 ministros responsáveis pela propaganda, os juízes auxiliares da propaganda, e naquela época em que foram designados os 3 juízes, já entre eles se discutia exatamente a preocupação com a amplidão, com a abrangência do artigo 36A e das inúmeras possibilidades que se abria para disputas e para questionamentos. Em julho do ano passado, já se teve no Tribunal Superior Eleitoral o início de uma discussão em torno de 2 processos, um inclusive de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, em que esse tema dos limites foi posto. E houve a clara intenção de alguns membros do tribunal de tornar esses balizamentos da lei eleitoral, na redação da 3.165, mais limitadores. Deixar de lado a amplitude e a abrangência das palavras da lei e buscar uma restrição um pouco mais severa para a liberdade de expressão nesse período de pré-campanha. E me lembro especificamente, e essa discussão, de certo modo, se voltou a ela há pouco tempo, de uma distinção que alguns membros do tribunal fizeram, então, em especial o ministro Edson Fachin, de pedido explícito de voto e de pedido expresso de voto, que haveria alguma coisa que seria explícita, mas não seria expressa, e que eu poderia, então, ao contrário, que eu poderia, então, sancionar. Esses temas todos, eles se concretizaram, em especial no final do ano passado e início desse ano, por meio das pré-campanhas para presidente da República. Em especial, pela proliferação de algumas manifestações
públicas de pré-candidatos em meios que são ou foram questionados ou questionáveis. E me refiro especificamente à situação, à circunstância da proliferação de outdoors em todo o país, defendendo a candidatura, a pré-candidatura de um determinado deputado federal e de outros também. Né? A Procuradoria-Geral Eleitoral recebeu aproximadamente 180 denúncias contra outdoors em todo o país, trazendo imagens do pré-candidato, frases do pré-candidato, e essas denúncias se converteram em algumas representações que foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral no TSE, e também se converteram em muitas que foram formalizadas perante juízes eleitorais na base, né? Algumas das quais acabaram sendo remetidas para o TSE, outras foram decididas pelos próprios juízes, que muitas vezes mandavam retirar, outros mandavam manter. No caso específico do Tribunal Superior Eleitoral, a grande discussão que se teve nesse campo, e é uma discussão que inclusive voltou à baila recentemente, na última sessão, com o precedente do ministro Tarcísio, foi exatamente saber se essa ampla permissividade do artigo 36A na atual redação facilitaria ou autorizaria a utilização de meios de propaganda que são expressamente vedados no período de propaganda eleitoral. E esse caso do outdoor é o caso mais significativo, é o caso mais explícito dessa discussão. Em janeiro desse ano, houve uma decisão do ministro Luiz Fux, afirmando que não haveria irregularidade nesses outdoors. Houve a possibilidade, houve a distribuição de algumas representações desse tema para mim, e nessa mesma linha eu me manifestei. O ministro Sérgio Banhos também tem decisões nessa linha, e houve uma decisão do ministro Aldo Fernandes determinando a remoção de um outdoor no interior do estado de Pernambuco, se não me engano. A questão toda que se colocava, e que pelo menos foi a que expressei lá nas decisões que tive a oportunidade de proferir, dizia exatamente com o fato de que se a lei excepciona, retira de manifestações que não contém pedido explícito de voto o caráter de propaganda eleitoral, eu não posso a elas aplicar as vedações que a lei estabelece exclusivamente para atos de propaganda eleitoral. E, nesse contexto, haveria necessidade de se preservar, de se garantir, de se privilegiar aquele direito que tem uma posição preferencial, que é exatamente a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação da opinião, nos seus diferentes aspectos, seja veiculando a imagem de um candidato, seja veiculando frases desse mesmo candidato. É óbvio que essas imagens e essas frases elas não são veiculadas sem uma razão de ser. Elas, obviamente, não se desvinculam do processo eleitoral que se aproxima. Entretanto, o fato é que a lei é muito clara ao estabelecer um padrão normativo de privilégio da liberdade de expressão. Esse tema é um tema que nos preocupou muitíssimo, né? Mas é possível dizer que, nesse contexto, a montanha acabou parindo um rato, né? Exatamente porque o número de representações sobre esse tema, por mais que 180 denúncias tenham sido ofertadas ao Ministério Público, o número de representações foi muito pequeno. Nós tivemos aí por volta de 12 representações no Tribunal Superior Eleitoral sobre outdoor, outdoor de candidatos a presidente da República, ou de pré-candidatos, para ser mais preciso, a presidente da República. E esse número reduzido de processos gerou também um número bastante reduzido de decisões que não se consolidaram ainda no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, até mesmo porque os recursos do Ministério Público ainda estão pendentes de apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral acabou enfrentando uma causa mais madura, algumas causas mais maduras que diziam respeito às eleições de 2016. E aí eu me refiro especificamente
ao agravo regimental, no agravo do instrumento 924, que é do município de Várzea Paulista, e o agravo regimental no recurso especial eleitoral 4346, que é da cidade de Itabaiana, no Sergipe. Um desses processos de relatoria exatamente aqui do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que me repreenderá se eu estiver falando alguma bobagem sobre a decisão de Sua Excelência. Nesses dois casos, houve discussões no plenário, houve pedidos de vista, o ministro Odimar proferiu um voto também substancioso nesse tema, e se teve, no final de junho desse ano, um voto vista do ministro Luiz Fux, em que se buscou fixar balizas para essa propaganda eleitoral antecipada, ou para o que não seria propaganda eleitoral antecipada, para ser mais preciso. O problema é que essas balizas, elas são ainda, com todo respeito, e aqui eu estou deixando de lado, como eu sempre costumo dizer, a ética da responsabilidade, passando para a ética da convicção, né, elas ainda deixam espaço para algumas controvérsias. A primeira baliza que a gente pode tirar lá do voto do ministro Fux é que, se não tem pedido explícito de voto, eu posso fazer qualquer manifestação, ou veicular as minhas ideias e as minhas compreensões nas mais diferentes vias, nos mais diferentes veículos, né? Não tendo pedido explícito de voto, não se tem irregularidade. A segunda baliza afirma que, se não tem pedido explícito de voto, essas questões são, lá na dicção do ministro Luiz Fux, são indiferentes eleitorais e que não provocam, portanto, qualquer reação da justiça eleitoral. E se pode, eventualmente, discutir alguma questão econômica relacionada a essa massificação dos conteúdos. E depois se estabeleceu uma terceira baliza, e o acórdão ainda está pendente de publicação, ainda que o voto do ministro Fux, ou uma versão inicial dele, tenha sido divulgado. Há uma terceira baliza que apresenta algumas dúvidas quanto à possibilidade de utilização de formas e de veículos de meios proscritos no período eleitoral. E nesse campo que, até mesmo porque há ainda a complementação possível na intervenção que fará a doutora Maria Cláudia em breve, é nesse campo específico que hoje surge uma dúvida, exatamente porque no precedente, no caso que foi julgado na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que é o recurso especial 3849, que é de relatoria do ministro Tarcísio, houve uma sinalização de que essas balizas seriam novamente revistas. Houve uma sinalização que, de novo, haveria uma possível revisão desse problema. De modo que esse é um tema, e eu já falei 33 minutos, de modo que eu já excedi o meu tempo, né? E vou encerrar por aqui, mas esse seria, enfim, o quadro que nós temos hoje, o quadro que enseja a dúvida ainda e que se encontra aberto para as eleições de 2018. Nós ainda vamos julgar essas representações que estão pendentes. O Ministério Público já e continua buscando a rediscussão desse tema no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, e aquilo que se fixou para 2016 talvez não seja efetivamente a orientação que vai se ter para 2018. Haveria ainda uma outra discussão interessante, que é exatamente relacionada, e esse processo também foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, relacionada ao dever de isonomia ao tratamento dos filiados e pré-candidatos, que é um dever de isonomia que foi demandado e requerido por um candidato especificamente, mas, enfim, depois eu volto, até para não tomar o tempo de vocês e cansar o auditório para além do necessário com essa minha exposição. Eu agradeço mais uma vez o convite e o faço na pessoa da nossa vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e que preside essa mesa, a doutora Ana Tereza Basílio, e o faço também na figura da nossa presidente, a ministra Luciana Lócio.
Muito obrigado, muito boa tarde.